Fala meu investidor, fala minha investidora. Hoje nós vamos conversar, como você viu aí no título, sobre como ganhar R$ 10 por dia de maneira honesta, sem precisar trabalhar. Na época em que vivemos com tanta desinformação, com tanto jogo do tigrinho e tantas promessas irreais que não fazem sentido algum, é importante trazer um conteúdo onde vai te ensinar a realmente conseguir chegar nesse feito de R$ 10 por dia. Show? Bom, eu acredito que você já sabe que nós iremos fazer isso por meio de investimentos. Eu trouxe aqui 3 tipos de ativos diferentes que vão te ajudar a chegar nesse resultado. Então nesse vídeo, além de aprender como fazer R$ 10 por dia, você vai aprender um pouco sobre cada um desses ativos que a gente vai conversar e depois eu vou te mostrar aqui no meu computador, através de uma planilha, como você pode fazer esse valor. Antes da gente começar esse vídeo, eu não vou pedir para você deixar o seu like, nem para você se inscrever no canal. Eu vou pedir que você assista esse vídeo até o final e se esse vídeo agregar conhecimento na sua vida, realmente levar algo novo para você, te fazer mais inteligente em relação aos investimentos, aí sim você deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, combinado? Eu trouxe para esse vídeo 3 ativos diferentes, um CDB que rende 100% do CDI, um fundo imobiliário e também uma ação. Isso quer dizer que nós conseguimos fazer esses R$ 10 por dia por meio de ativos diferentes, um de renda fixa e 2 de renda variável. É sobre eles que nós vamos conversar. Agora eu vou explicar um pouquinho o que é cada um desses ativos para depois a gente cair direto na planilha, combinado? Para isso eu vou te trazer aqui para a tela do meu computador e vou usar o auxílio de uma ferramenta extremamente inovadora, uma ferramenta muito poderosa. Muito bem, já aqui nessa maravilhosa e poderosa ferramenta que é o Paint, eu vou te ensinar o que é um CDB de uma maneira extremamente simples. Você vai conseguir entender o que é isso. Bom, o que é então um CDB? O CDB é o seguinte, imagina que tem você aqui, ó. Você é essa pessoa, legal? E você vai emprestar o seu dinheiro para o banco. O banco vai pegar o seu dinheiro emprestado, te prometendo pagar de volta com juros. Vai pegar esse dinheiro seu e vai conceder empréstimo para outras pessoas. Essas pessoas irão pagar o banco com juros. Então é o dinheiro principal que o banco emprestou, mais os juros. E o banco vai te devolver o dinheiro também com os juros que estavam prometidos. O banco, imagina que você empresta o seu dinheiro lá para o banco e ele promete que ele vai te pagar 10% de juros ao ano pelo seu dinheiro. E ele empresta para outras pessoas a 15% ao ano. O banco te devolve o seu dinheiro com 10% e fica com os 5% da diferença. Esse 5% aqui fica para o banco. É exatamente isso que é um CDB. Um CDB, você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco empresta para outras pessoas. Você financia as operações do banco e ele te devolve o dinheiro com acréscimo de juros. Legal? Bacana? Maravilha. Bom, mas o que significa então o banco render 100% do CDI? O CDI é um indicador de mercado utilizado pelos bancos quando fazem empréstimos internos de banco para banco. Não cabe agora a gente entrar nesse vídeo mais a fundo no que é o CDI. Eu quero só te explicar que o CDI ele geralmente acompanha a taxa Selic. Então se a taxa Selic está, por exemplo, 10%, o CDI vai estar 9,9%. Geralmente, né, comumente, ele costuma ser 0,10% menor do que a taxa Selic. Guarda essa informação, tá? Se você quiser se aprofundar mais, entender melhor o que é o CDI, né, e outros ativos do mercado financeiro que não estão nesse vídeo aqui, quando acabar esse vídeo, você acessa o meu site, o link está aqui na descrição, é mundoinvestidor.com, e lá você vai ter diversos artigos sobre diversos ativos do mercado financeiro. Bom, o segundo ativo que nós vamos utilizar aqui para mostrar como ganhar R$ 10 por dia é um fundo imobiliário. E a gente vai voltar aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar como funciona, qual que é o funcionamento
de um fundo imobiliário. Tenho certeza que você vai entender muito bem como entendeu do CDB. Vamos lá. Já aqui na tela do meu computador, nós vamos entender qual é o funcionamento de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, ele é composto por várias pessoas que se juntam para investir em um determinado ativo. Então você imagina que tem aqui várias pessoas se unem para colocar dinheiro dentro de uma cesta. Aqui dentro vai ter dinheiro de todo mundo. Só que cada um desses aqui que colocaram dinheiro dentro da cesta, eles têm uma parte nesse fundo aqui inteiro. Esse é o funcionamento principal, guarda essa informação. Legal, o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, já está falando, é um fundo que investe em ativos do setor imobiliário. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro aqui investido por todas essas pessoas, ele vai ser utilizado para comprar imóveis. E aí a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre a diferença de fundo de tijolo e fundo de papel. Mas calma aí. Guarda a informação. Ele vai ser utilizado para comprar imóveis. Legal? Então você aqui investiu o seu dinheiro num fundo de investimentos imobiliários. Ele vai utilizar para comprar imóveis. E vai comprar os imóveis e vai colocar para alugar. Ele vai alugar esse imóvel para outras pessoas. Essas pessoas vão pagar o aluguel e o fundo irá distribuir entre os seus cotistas. Lembra das pessoas que todos têm partes no fundo? É exatamente isso. O fundo vai distribuir a quantia recebida desses aluguéis para os seus cotistas, inclusive você. Cada cotista recebe de maneira proporcional ao valor que investiu no fundo. Então, se você investiu através de uma cota, você vai receber o valor proporcional a uma cota. Qual a diferença? Vou até aproveitar meu desenho aqui já. Qual a diferença entre um fundo de papel e um fundo de tijolo? Porque quando você for investir em fundos imobiliários, você vai perceber que existe essa categorização, né? Ele tem essa diferença. Fundos de tijolo, como o próprio nome já diz, ele investe em imóveis físicos, né? Que tem tijolo. Então você tem lá lajes corporativas, galpões, shopping centers, você tem imóveis físicos, certo? Fundos de papel, é por isso que eu coloquei essa outra setinha aqui no meu desenho, ele vai investir em certificados de recebíveis imobiliários ou letras de crédito imobiliários. Ainda tem que ser dentro do setor imobiliário, mas ele vai investir em papéis. Pô, mas então como é que ele recebe? Por exemplo, quando o banco financia um valor para alguém comprar um imóvel, ele vai emitir um certificado de recebível imobiliário, que é o CRI, que eu acabei de falar. Então, o que acontece? O fundo investe nesses papéis. Pô, mas então ele não recebe aluguel. Não funciona igual quando é um imóvel físico? Não, não funciona igual ao imóvel físico. Mas ele vai receber o rendimento desses papéis, que são os juros. Então você imagina que esses papéis estão com promessa de 10% ao ano. O fundo vai investir lá 1 milhão. Vamos imaginar, né? O fundo investiu 1 milhão nesses papéis. Ele vai receber 100 mil reais ao ano. E aí, mês a mês, né, dependendo da modalidade de distribuição, né, do fundo, do jeito que ele vai distribuir, do calendário de distribuição desse fundo, aí sim ele vai distribuir entre os cotistas. Mas a ideia é a mesma, ele vai receber desses papéis e vai distribuir entre os seus cotistas. E você, como cotista, também vai ter direito. Bom, então agora foi maravilhoso porque você já entendeu o que é um fundo imobiliário, já vai sair daqui entendendo o que é um fundo imobiliário de tijolo e um de papel. Legal? Foi maravilhoso. Incrível. Agora nós vamos para a ação. A ação também vai ser facinho de entender, assim como foi dos fundos imobiliários e assim como foi do CDB. Agora vamos entender o que é uma ação. E vai ser simples, rápido e fácil, assim como você entendeu o que é o CDB e o que é um fundo imobiliário de tijolo e um de papel. Uma ação é muito simples, o conceito de ação. Então imagina aqui de novo na minha tela, imagina que você tem uma empresa aqui, ó. Aqui em cima nós iremos colocar um B, de business, esse é o nome da nossa empresa. Você tem essa empresa aqui, e ela quer
fazer uma captação de recursos para financiar as suas operações. Ela quer pegar dinheiro para se financiar, seja a operação de manufatura, seja expansão, independente do que ela quer fazer. Ela vai querer captar recurso. Só que ela não quer pegar dinheiro com o banco. Então ela não quer nem se financiar com o banco e nem pegar empréstimo. Ela vai abrir o seu capital na Bolsa de Valores. É para isso que uma empresa abre capital, para financiar as suas operações, para captar recursos. Então você imagina que essa empresa, ela abriu o capital na Bolsa, certo? E ela dividiu o capital que foi aberto em 1 milhão de ações. Imagina que você, investidor, vai lá e compra uma ação da empresa business. Você comprou uma ação. O que vai acontecer? Essa empresa, ela vai apurar o seu lucro líquido e vai distribuir entre os seus acionistas. É isso. Você vira sócio dessa empresa. Você compra uma ação, você está colocando o seu dinheiro, emprestando o seu dinheiro para essa empresa, investindo nela e virando sócio, entrando no quadro societário. Então, quando ela apurar o lucro, você vai ter direito a partes desse lucro. Ela vai apurar o lucro líquido e distribuir entre os acionistas. Então, imagina que o lucro dessa empresa foi também de 1 milhão. Vou fazer assim para ficar fácil. Foi de 1 milhão. E ela definiu que ela vai distribuir 40% do lucro. Ela vai distribuir, então, 400 mil. Você vai ter que fazer a conta de 400 mil dividido por 1 milhão. Dessa forma, você vai ter um lucro de 40 centavos por ação. É assim que funciona. E aí você vai receber 40 centavos. Então, esse é o conceito de ação. Então, aqui só para a gente completar esse desenho maravilhoso que eu fiz aqui, essa empresa vai definir quanto que ela vai distribuir do seu lucro. Então, ela apurou aqui, ó. Nossa, ficou parecendo um cedilha, né? Ela apurou o seu lucro e ela vai distribuir entre os acionistas. Você é um desses acionistas, você tem direito de receber parte do valor. Agora que você já entendeu o que é um CDB, o que é um fundo imobiliário, o que é uma ação, a gente pode entrar em como você vai conseguir fazer com cada um deles R$10 por dia. O quanto você precisa efetivamente investir em cada um deles para fazer R$10 por dia. Então vem aqui para minha planilha que a gente vai conseguir conversar, a gente vai conseguir chegar nesse resultado juntos. Bom, primeiro nós faremos através do CDB 100% do CDI. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, que é o dia que eu gravo esse vídeo para você, o CDI está em 13,15%, porque a taxa Selic está 13,25%. Lembra que a gente conversou que geralmente é 0,10% menor? Então, a Selic está 13,25%, o CDI está 13,15%. Qual foi o fundo imobiliário que eu escolhi? O KNRI 11 é um fundo imobiliário de tijolo. Ele investe em imóveis físicos. Isso quer dizer que ele tem menos risco do que um fundo de papel. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Por isso eu escolhi o de tijolo, ele é mais tranquilo. E eu escolhi como ação BBAS3, que é uma ação do Banco do Brasil, que também é uma ótima ação para quem é iniciante. Ok? Mesmo para quem não é iniciante, é uma excelente ação. Mas principalmente para quem está começando. O CDB 100% do CDI, ele rende 13,15% ao ano. Essa é a rentabilidade que ele está tendo agora. Bom, mas você quer ganhar R$10 por dia. Então você precisa necessariamente saber qual que é a rentabilidade diária desse CDB. Por dia, esse nosso CDB rende 0,00052. Parece pouco, mas não é pouco porque por ano ele vai dar 13,15%. Poxa, como você chegou nesse resultado, Caio? A gente tem que fazer 13,15 dividido por 252. Mas um ano não tem 252 dias. Tem 365? Sim, mas ele possui 252 dias úteis. Então o rendimento vai ser em cima de dias úteis. Então é 13,15 dividido por 252. É assim que a gente chega no resultado. Eu tenho uma rentabilidade de 13,15 por ano, uma rentabilidade de 0,00052 por dia. O quanto eu preciso de estar investido para fazer R$10 por dia? Eu preciso de
R$ 27.800. Então hoje, se você tivesse R$ 27.800 investidos em um CDB que pague 100% do CDI, você teria R$ 10 por dia. É claro que você tem que levar em consideração outras coisas, tá? Estou só te mostrando os ativos e como funciona. Mas antes de investir, você tem que ver liquidez desse CDB, se é liquidez diária, se não é. Você tem que entender toda uma situação. Lá no site tem artigo de CDB também. Mas se você tivesse 27.800 investido em um CDB que rende 100% do CDI, você teria R$ 10 por dia. Isso acontece em contas remuneradas, por exemplo, no Nubank, que rende 100% do CDI? Sim, isso acontece, tá? Então, se você colocar numa conta que renda 100% do CDI, dá o mesmo resultado. 27.800 num CDB, que é 100% do CDI, rende isso. E lá no Nubank, na conta remunerada, que rende 100% do CDI, também vai render R$ 10 por dia. Agora vamos já para o KNR11, que é o nosso fundo imobiliário. Fundo imobiliário já é renda variável, então é um pouco mais arriscado, mas vamos entender quanto que daria aqui. Como que a gente consegue saber qual que é a rentabilidade do KNR11? A gente vai analisar o dividend yield desse ativo. O que é o dividend yield? O dividend yield ele é a soma dos rendimentos dos últimos 12 meses do ativo. Então você vai pegar, seja de um fundo ou de uma ação, você vai pegar os últimos 12 meses e entender o quanto que aquela ação ou aquele ativo, no geral, pagou de dividendo. Você vai pegar esse valor que você obteve, vai dividir pelo valor da ação, pelo valor do fundo, pelo valor do ativo e vai multiplicar por 100. Por que você multiplica por 100? Você multiplica por 100 para obter a porcentagem, o quanto aquele ativo te paga em média, né? Porque, como eu já expliquei, a renda é variável, então rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas você vai ter ali em média quanto que aquele ativo costuma pagar por cada ação ou por cada cota de fundo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque o dividend yield dele hoje é de 15%, por exemplo, vou te mostrar quanto que é aqui, mas só para exemplificar, que é de 15%, que vai continuar sendo 15%. Não é garantia, é renda variável. Legal? Qual foi o yield do KNRI nos últimos 12 meses? Nós temos um yield nos últimos 12 meses do KNR11 de 9,12% ao ano. É esse o valor, 9,12% ao ano. Pô, mas então faz sentido investir mais num CDB, mais na renda fixa, do que num fundo imobiliário. Calma, gafanhoto. Não é assim que funciona. Historicamente, a nossa taxa Selic, ela não tem essa rentabilidade elevada. O país passa por um momento de instabilidade, é por isso que ela está assim. Historicamente, essa taxa ela é bem menor. Então, os fundos imobiliários, atualmente, talvez eles estejam perdendo para a taxa Selic. Mas isso não é a realidade habitual, não é a realidade padrão. Então, vamos entender qual que é a rentabilidade diária então do KNR11. Essa rentabilidade foi de 0,0036. Isso quer dizer que você vai ter que ter mais dinheiro aportado num fundo imobiliário do que num CDB para receber a mesma quantia. Nós temos aqui R$40.100 num fundo imobiliário para receber todos os dias R$10. Agora vamos para a ação. A ação, a nossa ação do Banco do Brasil aqui, ela tem uma rentabilidade novamente calculada por meio do dividend yield. Então você precisa entender qual que é o dividend yield do ativo que você vai comprar. Mesmo esquema, últimos 12 meses e tudo mais. Se você quiser se aprofundar, eu sei que está ficando repetitivo, mas se você quiser se aprofundar, lá também, no meu site, também tem um artigo sobre dividend yield para você aprender a calcular esse indicador, tá? Eu trago aqui de forma mais dinâmica, de forma mais objetiva no que foi o título do vídeo, mas você pode, se você quiser aprofundar, você pode ir lá no site e lá você vai aprender a fazer cálculos com fórmulas e tudo mais, para ver como que eu cheguei nesses valores aqui também. A ação, qual que é o dividend yield dela? 9,35. Ela está com 9,35 de yield. Então,
quer dizer que você vai estar no meio, mas precisa de mais dinheiro do que a renda fixa e precisa de menos dinheiro do que o fundo imobiliário para render os R$ 10 por dia. Legal? Nós temos uma rentabilidade diária de 0,00037, muito próximo ali da rentabilidade do fundo imobiliário, porque a taxa é muito próxima, o yield deles está muito próximo. Isso quer dizer que você vai ter então que investir R$ 39.100 na ação para obter R$ 10 por dia. Olhando para essa planilha, é importante a gente entender que para obter o mesmo resultado de R$ 10 por dia, nós podemos seguir por 3 caminhos diferentes. Isso quer dizer que nem sempre um caminho é mais fácil ou mais difícil. Vai muito do perfil de investidor de cada um. Por exemplo, o cara que ele quer mais segurança do que rentabilidade, ele vai escolher a renda fixa, que é o nosso CDB. Hoje, ela é a mais vantajosa mesmo. Historicamente, talvez não se mostre tanto assim. Porque muitas vezes, se você busca mais rentabilidade do que segurança e você investir em um ativo de renda fixa como um CDB, que ele é menos volátil do que uma ação, mas ele oferece também menores possibilidades de retorno, talvez não faça sentido para você. Então é importante você ter isso em mente da mesma maneira, né? O inverso também é verdadeiro. Se você prefere segurança, você não tem tanto apetite ao risco, investir numa ação talvez não faça sentido. Então é importante você conhecer o seu perfil de investidor, tá? Mais uma vez reforçando, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu estou apenas aqui a título de didática, a título de levar conhecimento para você, de te ensinar algo para que você possa tomar as melhores decisões de investimento com o seu dinheiro.